Ontem, quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um corte de 25,9 bilhões de reais em despesas com benefícios sociais. Isso faz parte do esforço, ou pelo menos do suposto esforço do governo federal, para tentar reequilibrar as contas e cumprir o tal do arcabouço fiscal. Tá? Esse anúncio, ele foi feito depois de uma semana muito turbulenta para o governo federal. O presidente Lula falou que não devia e o dólar subiu e foi para as alturas. Nessa semana, o dólar chegou a quase 5,70. Mas ontem, após as falas do presidente Lula, tentando fazer ali um aceno ao mercado, o dólar registrou uma queda e fechou ontem a 5,56. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que essa determinação de corte foi do próprio presidente da República. Matheus, coloca por gentileza aí o Haddad falando sobre esse corte e sobre essa bandeira branca do governo federal com o mercado. Os ministérios finalísticos, junto ao planejamento e à Casa Civil, têm feito uma análise das despesas obrigatórias. Nós já identificamos, e o presidente autorizou levar à frente, 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias que vão ser cortadas depois de que os ministérios afetados sejam comunicados do limite que vai ser dado para a elaboração do orçamento de 2025. Isso foi feito com as equipes dos ministérios. Isso não é um número arbitrário. É um número que foi levantado linha a linha do orçamento daquilo que não se coaduna com o espírito dos programas sociais que foram criados para o ano que vem. Mas é o pente fino dos benefícios. É o pente fino dos benefícios. Então, esse número já está consolidado pelos próprios ministérios. Não é um número que o planejamento tirou da cartola. Não, isso foi feito, por isso que levou 90 dias, um trabalho criterioso, não tem chute, tem base técnica, é com base em cadastro, com base nas leis aprovadas. Foi feito um batimento desses cadastros todos e nós chegamos ao número de 25,9 bilhões. O mercado já percebeu que, pelo menos nesse primeiro momento, o presidente Lula e o governo federal resolveram botar o pé no freio. Alguns especialistas apontaram essa medida como positiva. Matheus, eu vou te colocar aqui, por gentileza, Matheus. Coloca aí o tweet do Felipe Salto, que é uma das maiores autoridades do país no que se refere a gastos públicos. Felipe Salto, que ele foi consultor do Senado e hoje é economista-chefe da Warren Brasil. Tá aí. Ele falando que as declarações do ministro Fernando Haddad são muito positivas, na direção correta da responsabilidade fiscal com o respaldo do presidente da República. Porque esse que é o ponto. O que o mercado tem argumentado, e o que o mercado argumentou na última semana, nesse último período, não foi necessariamente as loucuras que o presidente da República falou, mas o descompromisso dele com a tal da responsabilidade fiscal. E no momento em que o presidente Lula, ele literalmente, ele declarou guerra ao mercado, então ele criou um cenário de instabilidade. Ontem, antes de o presidente Lula falar sobre isso, antes do Fernando Haddad dar essa declaração, Lula, ele conversou com a boa parte da sua equipe econômica e também ele foi convencido por alguns integrantes ali do PT que são da chamada ala desenvolvimentista do governo, como o Guido Mantega. O próprio Guido Mantega disse o seguinte para o presidente: presidente, devagar com dor, vamos evitar essas declarações. A depreciação do real frente ao dólar vai dificultar, vai embolar o cenário econômico, vai complicar a sua vida futuramente. O Brasil não vai ter condição de atrair investimentos e isso pode comprometer a sua governabilidade. O Lula, obviamente, que nesse momento conseguiu escutar aí os seus consultores diretos. Eu não sei se o nosso Rodrigo Oliveira já está pronto, assim que ele estiver pronto, me dá um joinha aqui na tela, porque agora sim,
Rodrigo Oliveira, vem para cá, meu amigo. Eu tentei segurar aqui ao máximo com o parco conhecimento de economia que eu tenho, aprendendo com você em quase um ano, fazendo o meio-dia em Brasília. Espero que o seu aluno aqui tenha aprendido alguma coisa, não tenha falado bobagem nos últimos 10 minutos. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muitíssimo obrigado. A gente teve que fazer uma... Tá me ouvindo aí agora, né? Estou te ouvindo, perfeito. A gente teve que fazer uma pequena adaptação aqui, tivemos um probleminha técnico. A Maria Lúcia está dizendo que eu demorei, mas Maria Lúcia, eu não tiro você da minha cabeça. Olha aí o dólar caindo, hein? Você que já está quase embarcando, vai facilitar o gasto lá, hein? Não esqueça disso. Tá certo. E também eu fiz questão de segurar um pouco o Rodrigo Oliveira, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a reforma tributária de novo, então o Rodrigo vai me ajudar nessa outra entrevista com um pouco mais de calma. Rodrigo, você sempre fala para a gente aqui no meio-dia que o mercado adora ser enganado. Essa é uma frase sua. Dessa vez, o mercado de novo vai ser enganado? Ou você acha que a água bateu ali em certas regiões do presidente Lula e ele falou, opa, peraí, deixa eu parar um pouquinho, porque se o dólar aumentar muito, se eu criar uma guerra com o mercado, no final das contas, quem vai perder sou eu, porque, obviamente, o custo de vida vai ficar mais alto, a economia vai para o brejo e, obviamente, o preço do tomate que faz ou não o cidadão sair de casa e ir para as ruas protestar contra o governo federal. O que você acha que aconteceu, Rodrigo? Eu vou ser bem sucinto, hein? E bem direto dessa vez. Vou tentar, eu tenho dificuldade, vocês sabem. Mas assim, o mercado está sendo enganado, quer ser enganado e vai ser enganado. Mas é um enganado meio de mais ou menos. O mercado sabe também que está sendo enganado. Na verdade, até ontem começou a circular uma história de que não, existem pesquisas internas do partido que estão indicando que o Lula ganha votos com a população de renda mais baixa, quando ele bate no presidente do Banco Central. Ora, como eu gosto de dizer, ora, meu querido gafanhoto, vamos pensar um pouquinho. Outro dia mesmo, vimos uma pesquisa nacional, né, não é de partido nenhum, uma pesquisa nacional em que a maioria esmagadora da população brasileira nem sabe o que é Selic, nem sabe o que é juros. A maior parte delas, inclusive, fiz uma entrevista que vai ao ar na sexta-feira aí na nova edição da Cruzoé, falando sobre competitividade no Brasil. Uma das coisas que a gente não tem é educação financeira. As pessoas não entendem juros, elas entendem inflação. Isso elas entendem porque o pessoal que é mais velho viveu inflação. Sabe o que é? Quando a gente fala do Plano Real, que a gente falou aqui 1 ou 2 dias atrás, ou 3 dias atrás, as pessoas sabem. Quem estava vivo aí, quem está com um pouco mais de 40 anos, quem está com mais de 45, com certeza absoluta, lembra dos momentos de inflação que a gente viveu, lembra do desabastecimento na época do Sarney, lembra dos planos Collor, lembra do confisco da poupança, lembra quando chegou o RV e lembra quando o real começou a funcionar e, de repente, aquele monte de zero tinha sumido e, de repente, a gente podia planejar o futuro. Isso todo mundo lembra. É mentira, né? Vamos falar com todas as letrinhas. É mentira que o Lula acha ou fez crer que falar mal do presidente do Banco Central faz ele ganhar voto. É papo furado. O Lula dobrou a aposta na segunda-feira e na quarta-feira o Haddad acabou convencendo ele que, olha, isso aí não está fazendo bem nenhum ao governo. O dólar chegou a ficar 5,70, né, no intraday, acabou em 5,66. O Roberto Campos Neto mais uma vez vencia o Lula, venceu de novo o Lula nessa guerra de retóricas, né? O Lula fala, o dólar sobe, o Roberto Campos Neto fala, o dólar cai. E aí, não por acaso, ontem o Lula começou a falar, olha, não quero falar, presidente, e o Banco Central? Não, eu quero falar de arroz e feijão. Não é por acaso, gente, não é, porque é assim, ó, até brinquei hoje de manhã na live que eu participo como consultor da Scopus Investimentos na Invi, no Invi Streaming, que se o barras de ouro vale mais que dinheiro, como diria o nosso querido Silvio Santos,
Voto vale mais que barra de ouro e não tem nada para político nenhum deste país que valha mais que voto. E o Lula sabe muito bem que essa discussão com o Banco Central, que piorou bastante as expectativas econômicas, não trouxe nenhum voto para ele, muito menos de classe mais baixa. Talvez alguma classe média aí que esteja tentando elocubrar sobre uma possível um possível, como é que se fala, uma sabotagem de Bolsonaro via Roberto Campos Neto para piorar o governo Lula. Talvez um ou outro que queira muito acreditar nessa historinha possa, então, andar com isso e fazer, vou votar nisso. Mas quem já pensa isso, quem consegue chegar nesse nível de raciocínio, já era eleitor do presidente Lula muito tempo antes. Eu falei, desde que ele começou essa campanha eleitoral aí, essa peregrinação municipal, eu falei, olha, o Lula está falando para os próprios eleitores dele, né? Está pregando para convertidos, né? Não está falando com o eleitor indeciso, nem com o eleitor que era contrário ao presidente Lula na eleição passada. Ele estava pregando para si mesmo, pregando para os mesmos, e o resultado, obviamente, foi péssimo para todos. E, em algum momento, a equipe econômica conseguiu colocar algum bom senso no Lula. E aí você vai dizer, mas então o Lula mudou o discurso, mudou a prática? Não, a prática é a mesma. O que está acontecendo agora de novo? Ontem o Lula falou que compromisso fiscal não é uma palavra, SIC, aí, né? Foi o que ele falou, não é só uma palavra para o governo federal, e sim um compromisso. Essa é uma frase perfeita para quem quer dizer nada e fazer de conta que está dizendo alguma coisa. É um compromisso. E aí, mais tarde, o Haddad apareceu, depois do mercado fechado, inclusive, falando que o presidente tinha autorizado, vejam bem o nível de loucura que a gente está nesse país quando se fala de política econômica. O presidente da República autorizou o ministro da Fazenda a cumprir o arcabouço fiscal. Mas que diabo quer dizer isso? Como assim? É uma lei. O presidente não tem que autorizar ninguém a cumprir lei nenhuma. Lei tem que ser cumprida. Aliás, foi uma lei inventada por eles mesmos. Olha o grau de cinismo que a gente está tendo. Bom, o fato é que, apesar dos pesares, isso soou bem aos ouvidos do mercado, que tem dito, e Roberto Campos Neto chegou a dizer isso lá em 2023, que não é exatamente chegar ao déficit zero, mas mostrar que está impelido ou que está compromissado mesmo com a busca por um equilíbrio das contas públicas. Por enquanto, tudo o que está se pedindo é que haja um esforço para colocar as contas públicas em dia. Ninguém nem está cobrando o resultado. Olha como são as coisas. E é isso que o Lula está dizendo que vai entregar, e é isso que o nosso querido Fernando Haddad falou que vai entregar, e disse que o Lula autorizou e que eles devem fazer uma economia em despesas obrigatórias de cerca de 25 bilhões, que era um número que já tinha sido falado antes, e que também não condiz à realidade, à história do pente fino de novo. Vão fazer pente fino, e aí você coloca o que você quiser no papel, porque planilha de Excel aceita qualquer coisa. É basicamente isso. A gente só vai saber se isso é válido ou não lá no fim do ano, ou neste final de ano agora de 2024. Por enquanto, para mim, pessoalmente aqui, quero deixar bem claro isso, é balela. Não serve para absolutamente nada e é tão crível quanto uma nota de R$3. R$3,27, para ser exato. Dá para a gente montar uma nota de 3,27. Daqui a pouco eu faço aqui uma... fazer o quê, né, Rodrigo Oliveira? Aquela nota bem feita. O fato é que me parece também, Rodrigo, nessa discussão, que o presidente da República percebeu o seguinte: amigo, o preço do tomate pode influenciar e o preço do tomate pode te tirar do governo. Esse é que é o ponto. E o que eu acho mais interessante nessa discussão toda, Rodrigo, é que imagina o Lula ser convencido pelo Manteiga. O Manteiga teve um momento de lucidez. Fala, presidente, para.
presidente, já chega. Porque esse discurso do Lula contra o mercado, porque o mercado é malvadão, o mercado só tem picareta, todos os integrantes da Faria Lima são vampiros que querem te sugar. Esse é um discurso que convence o esquerdopata no outra, sabe? Aquele esquerdopata ranzinza, aquele cidadão que acha que até hoje o mundo deveria ser dividido entre bloco soviético e bloco capitalista. Agora, o cidadão brasileiro, o pagador de imposto, aquele camarada, aquela pessoa que de fato sua para ter o seu dinheirinho no final do mês, esse camarada ele não é ludibriado com esse discurso. Esse é o ponto. E não adianta o Lula ficar brigando contra o mercado, criar aí um clima de animosidade, porque no final das contas, quem vai pagar o pato é ele, Lula, não é, Rodrigo? É isso. O reflexo disso, o efeito disso foi extremamente pernicioso. E houve, obviamente, uma queda de braço entre o mercado financeiro e o governo Lula, mas é assim, é aquilo que a gente tinha falado nos outros dias, né? O Lula forçou a barra, ele criou uma instabilidade que não precisava. Basicamente, ele criou um espaço para que houvesse especulação. Se houve ou não, aí é outro caso, mas especulação que eu digo no sentido ruim da palavra, né? Porque especular, todo mundo especula. Nossa querida Maria Lúcia, que vai para Nova York na semana que vem, não sei quando, mas muito em breve, vai para os Estados Unidos, estava especulando, olha, poxa, será que eu compro agora? Será que eu compro depois? Será que vai subir? Será que vai cair? Será que o Lula vai continuar falando? Se o Lula não falar, o que acontece? O dólar fica mais barato? Isso é especular. Agora, a especulação que não pode é a especulação do presidente da República. O presidente da República não pode ficar especulando sobre o Banco Central ser ou não independente, não pode ficar especulando sobre o que deve ou não ser isento na reforma tributária. Ele tem que dizer quais são as opiniões dele e pronto, e arcar com as consequências. E se ele acha que o Banco Central não deve ser independente, apresenta um projeto de lei acabando com a independência do Banco Central. Não fique especulando, criando incertezas que vão gerar muitos prejuízos para a sociedade brasileira. Lembrando que toda vez que o dólar sobe, você tem mais dificuldade com importações, tem preços que vão chegar aqui mais altos e você prejudica sempre o mais pobre, né? Então, essa conversa de que está tentando ajudar o mais pobre é também papo furado, que se tivesse o mínimo de responsabilidade não estava fazendo isso.